Como é que a gente adora os Ganges? Como é que a gente adora o Gauranga Mahaprabhu? Como é que a gente adora a Krishna? A gente adora os Ganges, o Gauranga Mahaprabhu e Krishna com os elementos que eles próprios estão dando. Se vocês for na beira do Ganges, vocês podem ver isso. Às vezes tem um sacerdote lá adorando o Ganges, oferecendo a própria água do Ganges. Então nós estamos adorando a Gauranga Mahaprabhu, a Krishna, e nós estamos oferecendo para eles artigos, entre os quais os nossos próprios recursos materiais, que eles próprios estão dando sempre. Tudo que nós recebemos, na verdade, Krishna diz no Bhagavad Gita, na Lova Yoga, está falando para nós de todos esses elementos que formam o nosso corpo físico, que formam essa casa aqui, tudo que a gente pode imaginar que tem, tudo na verdade vem dele. Então, o que a gente faz é oferecer a ele, em retorno e retribuição, com amor e afeição. Então, assim, essa é uma mensagem que eu queria transmitir aqui, na verdade, inspirado em Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj, que vive perfeitamente essa atitude que Srila Bhaktivedanta está sinalizando aqui. Ele vive perfeitamente isso. Tudo que Krishna dá para ele automaticamente oferece em retribuição a Krishna. Então, e fazendo assim, a vida dele, à medida que vocês forem conhecendo o Sripad Swami Maharaj e outros Vaishnavas da mesma estirpe que ele, vocês vão ver que a vida deles é sempre muito auspiciosa. Não importa o que aconteça, por isso que é mais importante. Não importa o que aconteça, quem está velhinho, idosinho, quem está vivo, quem está morto, não importando o que aconteça, a gente vai sempre estar tendo a vida auspiciosa e vai estar sempre sendo abençoado por Cristo. Não te acaba ficando do coração para mim. What is possible? To Father, Vera, Mrs. Vera, his wife, and she is his daughter. Satsomedam yaram tasmai Raviyo Vrachandaya Radhikavai Radhayu Krishna Bhaktaya Sarvabhtaya Namo Vancha Kalpadruvaccha Kripa Sindhu Bhagevacha Paritanam Vaishnave Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radhe Radha Shivasati Gaurava Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, I want to say, Srimad Bhagavatam discusses the son of Sagar Maharaj, 60,000 sons, they also born by the cause of Lord Krishna. Então, Maharaj vai discorrer sobre uma história que tem no Srimad Bhagavatam, em que os 60 mil filhos de Sagar Maharaj foram queimados por uma maldição de cabelo dele. Then, when the body tempered in acid, Quando o corpo desses 60 mil filhos se transformou em cinzas, and that time in his about 10th dynasty, Bhagirat Maharaj said, então, depois de todos eles se transformarem em cinzas, 10 dinastias depois do que isso aconteceu,
Bhagirath Maharaj nasceu. And Bhagirath, he performed hard austerities and he brought the Ganges from Saptalok, that's the place of. Então, Bhagirath praticou austeridades muito rigorosas e por esse meio ele trouxe para esse mundo Ganga Maya, o rio Ganges, que vem diretamente de Saptalok. Only the touching the water of the holy Ganga, that time all the sons of Sagarmala, 60,000, just they are athletes and women there. They also deliver from this material world again to God. Então, só porque eles tocaram na água sagrada do rio Ganges, esses 60 mil filhos de Sagar Maharaj, que ali estavam ali as cinzas dos ossos dele, só por toque da água do Ganges, eles foram libertados e foram para o mundo espiritual. So, in this way, our scriptures very clearly explain how the water of the Ganges, miracle power, and transcendental things, they are touching the water, they are acid, and all their sinful activities destroyed and they attain to avoid of Lord. Então, dessa maneira, se vê por essa história que está na Escritura, que explica como a água sagrada do rio Ganges tem esse poder miraculoso e transcendental, pelo qual, por essa água tocar nas cinzas desses 60 mil filhos do rei, todas as atividades pecaminosas que eles tinham foram eliminadas e eles alcançaram a morada do Senhor Supremo. So, in the same way, in this Vedic culture, explained in this way, the Ganga, the order of the Ganges, Tulasi, Mahaprasad. Very powerful. Então, da mesma forma, a cultura védica explica que a água do Ganges, a folha de Tulasi e Mahaprasada são elementos de purificação muito poderosos. If you know any galaxy left body, you offer this Mahaprasad Tulasi, then they will be delivered from this material world and free from all kinds of sinful activities. Então, se qualquer pessoa de qualquer dinastia abandonar o seu corpo e depois disso for oferecido a essa pessoa folha de Tulasi, água do Ganges e Mahaprasada, independentemente de quantas atividades pecaminosas essa pessoa possa ter realizado ao longo de suas vidas, ela vai ser libertada desse mundo material. Our scriptures very clearly explain, even you keep the Tulasi necklace, even you die, then you will not go to the place of death. E as nossas escrituras explicam bem claramente que só por nós usarmos essas pontas de Tulasi, esse colarzinho com as pontas de Tulasi em volta do pescoço, se a gente morrer com esse colarzinho, a gente não vai para o reino de Jamaraj, o Senhor da Morte. Because it is your today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, everybody will die. You cannot conquer the death. Porque, com certeza, hoje, amanhã, depois de amanhã, dentro de 10 anos, conforme for, todos nós vamos morrer, porque nenhum de nós podemos conquistar a morte. But our philosophy is saying, how we conquer the death? But the medicine will conquer the death. Mas a nossa filosofia ensina como nós podemos fazer para conquistar a morte. Qual é o remédio para a gente conquistar a morte? If you take the Mahaprasad Tulasi, then you can conquer the death. You will never die. Então, se você tomar Mahaprasad, o alimento oferecido a Krishna, e com a folhinha de Tulasi, você nunca vai morrer. Maybe a question will come, oh, you are also taking Mahaprasad, you will give up, so how do you conquer the death? Pode ser que vocês questionem, puxa, mas isso é tantos devotos que durante tanto tempo tomaram Mahaprasad, honraram a folhinha de Tulasi, e também morreram, como é possível que eles tenham conquistado a morte? Actually, the conquer of death, that is called death. The death are meaning that is again and again coming in the cycle of repeated death in this material world. Então, na verdade, quando o Maharaj está falando aqui de conquista da morte, a morte significa a gente ter que repetidas vezes
entrar ou girar no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Atma, soul, eternal. Soul never die. And soul never also take birth. Mas a atma, a alma, ela é eterna. Ela nunca morre e também ela nunca nasce. Just Atma, soul goes one body to another body in this way. That is called the samsara or birth state. O que acontece com a alma, a atma? Ela só está indo, transmigrando de um corpo para outro, para outro, para outro. E isso se chama samsara, ou ciclo de nascimentos e mortes. So that means philosophy is explained very clearly. If you stop the birth and death, that means you conquer the death, again you will not come in this material world. So if you not come to this, again in this material world, there are no questions of what? To die. Então, o que essa filosofia explica? É que se você conseguir parar com esse ciclo de nascimentos e mortes e não precisar voltar a esse mundo material, então você não vai sofrer esse ciclo de nascimentos e mortes. You understand the story? Você entende? If you not come in this material world, so that means we are not no question of soul. That's it. Vocês entendem? Se a gente não voltar a esse mundo material, então não está fora de cogitação isso de nascer e morrer. So how will you stop this cycle of birth and death that is called samsara? Just if you keep the tulasi, take a Mahaprasad, and it's very possible. And if you chant Lord. Então, como é que a gente faz para parar com esse ciclo de nascimento e morte? A gente usa a conta de Tulasi, toma uma Mahaprasada, o elemento espiritual, que é oferecido a Krishna, canta os santos nomes, e assim a gente consegue conquistar. Otherwise, you will come again and again. Any species, cat, dog, snake, or any human being, anything, just become again and again. Caso contrário, a gente vai estar sempre voltando aqui, repetidas vezes, em várias espécies de vida. Cachorros, gatos, seres humanos, depois de novo, e assim, repetidas vezes. And something also miracle is going on. Just you forget your previous parents. E também acontece uma coisa muito miraculosa. A gente, quando está vivendo essa vida, a gente se esquece dos nossos pais anteriores. Pai e mãe anteriores. Who remember your previous parents, wife, children, bank balance, credit card, passport, everything? Você consegue se lembrar quem era seu pai, sua mãe, seus filhos, sua conta bancária, seu cartão de crédito e tudo mais de uma vida anterior? Now you come in this body, so you remember everything. My mother, my father, my house, my everything. Again we give up this body, you will forget us. Agora que a gente nasce neste corpo, a gente se lembra de tudo isso que está relacionado a esse corpo. Cartão de crédito, pai, mãe, filhos, conta bancária. Mas quando a gente morrer, novamente a gente vai esquecer de tudo isso e vai nascer em outro corpo e esse ciclo vai continuar. And you don't know after your death where you will go. And that means which body you will get. Outra coisa é que a gente não sabe, depois da morte, para onde a gente vai. Significa que a gente não sabe em que espécie de vida a gente vai nascer. But our Shastra explains. You will get which body? According your end of death, what attachment comes, that body will go. Mas os nossos chakras explicam que segundo o nosso apego, ou segundo a nossa atitude, no momento da morte, a gente vai obter por conta disso um próximo corpo numa próxima vida. Jam jam bhavi smaranam sajjanti kalivaram sada sadbhava bhavyo kuntya. Krishna says to Arjuna, at the end of his life, what he is thinking, and attachment coming with that thing, that body will get. Então, Krishna está dizendo isso para esse verso para Arjuna no Bhagavad Gita, que de acordo com o que ele estiver pensando e de acordo com o apego que esse pensamento acarretar, de acordo com exatamente isso, ele vai assumir um outro corpo numa próxima vida. If you attach with the dog, and the end of his life you see that the dog is coming in front of you, same picture. Then we will give up this body, then next life will become. Por exemplo, se você está apegado a um cachorrinho e se bem na hora da morte o cachorro vier na sua direção, então você vai ter um quadro, né, daquele quadro na sua mente, você vai ter o quadro daquele cachorro. Então o que vai acontecer?
Você abandona o corpo e na próxima vida você nasce no corpo de um cachorro. In the same way, Krishna says, Anto Kali Mamita Smaranam. Krishna says, at the end of his life, one who remember to me, he will attain